David Kroupa morava em Omaha, localizado no Nebraska, nos Estados Unidos, onde Cary Farver trabalhava, e os dois mantiveram contato pessoalmente apenas por 2 semanas. No entanto, a conexão entre os dois era tão boa que David deixou que ela ficasse em seu apartamento, pois era mais próximo do local de trabalho dela, e assim Cary economizaria mais tempo. Antes disso, David havia conhecido uma mulher online chamada Shanna Goilar, e ele teve um vínculo romântico com ela. Os dois estavam meio que namorando alguns meses antes de Cary entrar em cena, e como ambos os relacionamentos, tanto com Shanna quanto com Cary, não eram sérios, David nunca pensou que teria algum problema. Mesmo assim, uma noite Shanna apareceu no apartamento dele para pegar algumas coisas e passou brevemente por Cary, quando já estava saindo. Esse seria um encontro que daria início a um turbilhão de caos e terror na vida de várias pessoas, principalmente na de Cary. No dia 13 de novembro de 2012, após passar a noite na casa de David, Cary saiu para trabalhar e nunca mais foi vista. Mais tarde naquele dia, algumas mensagens de texto começaram a chegar no telefone de David, perguntando se Cary poderia morar com ele, e quando a resposta foi negativa, essas mensagens, que antes eram amigáveis, passaram a ser muito hostis. E uma delas dizia o seguinte: "Tudo bem, nunca mais quero ver você. Vai embora. Estou namorando outra pessoa. Eu te odeio." A mãe de Cary, a Nancy, também recebeu uma mensagem que supostamente teria vindo de sua filha, onde ela lhe dizia que havia conseguido um emprego no Kansas e estaria de mudança para lá. Mesmo que tenha achado isso muito estranho, Nancy acabou confiando no que a filha lhe disse, mas quando o pai de Cary faleceu e ela não apareceu no funeral, Nancy começou a ficar muito desconfiada. E foi aí que ela teve certeza quase que absoluta de que aquela mensagem que ela recebeu não havia sido enviada por sua filha. Nancy relatou suas suspeitas à polícia, mas como Cary era adulta, eles não investigaram, presumindo que ela tivesse escolhido se isolar. Afinal, Cary tomava remédios para transtorno bipolar e as autoridades concluíram que ela havia parado de tomá-los e estava sofrendo os efeitos colaterais. A mãe e o filho de Cary ficaram aterrorizados com seu desaparecimento, pois ela mandava mensagens dizendo que estava bem, mas quando eles imploravam para que ela ligasse para que pudessem ouvir sua voz e confirmar que realmente estava tudo bem, ela sempre se recusava. Além disso, Cary e seu filho tinham um relacionamento ótimo, os dois eram coladíssimos, então a família dela sabia que ela nunca iria embora e deixaria o filho para trás sem vê-lo novamente. Quase um ano havia se passado. David Kroupa e Shanna continuavam sendo assediados diariamente por Cary, por meio de mensagens de texto e e-mails. David recebia mensagens alegando que Cary o estava observando pela janela do lado de fora de seu apartamento e estava começando a se sentir inseguro em sua própria casa. Muitas dessas mensagens eram enviadas quando o David e a Shanna estavam juntos em seu apartamento. E mesmo depois de ele ter mudado seu número de telefone várias e várias vezes, o assédio continuava. Na verdade, parecia até que piorava. Então, o impensável simplesmente aconteceu. No dia 17 de agosto de 2013, a casa de Shanna foi incendiada e seus animais de estimação acabaram perdendo a vida no incêndio. Foi aí que outra mensagem chegou enviada do telefone de Cary, admitindo que ela foi a responsável por incendiar a casa de Shanna. Em outra reviravolta bizarra, Shanna ligou freneticamente para o 911, alegando que havia acabado de levar um tiro na perna, disparado por uma agressora aleatória. Ela disse aos investigadores que uma mulher veio por trás, fez uma pergunta pessoal e começou a atirar. Depois fugiu do local. Shanna foi à delegacia relatar que acreditava que a responsável pelas mensagens de assédio e possivelmente pelo desaparecimento de Cary Farver era ninguém mais, ninguém menos que a ex-namorada de David Kroupa, a mãe de seus filhos, Amy
Flora. Ela disse às autoridades que a atiradora provavelmente era Amy, que queria que ela ficasse distante do pai de seus filhos. Por sua vez, o David nunca suspeitou que Shanna pudesse estar por trás de tudo isso, até porque ele acreditava que ela era tão vítima quanto ele, sendo os dois assediados pela Carrie. Afinal de contas, quem seria louco bastante para atear fogo na própria casa, atirar na própria perna e tirar a vida dos seus animais de estimação? Pelo visto, Shanna era. Somente na primavera de 2015, a polícia decidiu que era hora de realmente investigar o desaparecimento de Carrie Farver. Algo parecia errado na situação dela e eles queriam chegar ao fundo disso. O carro de Carrie foi examinado em busca de pistas sobre seu paradeiro, não muito depois de seu desaparecimento inicial, e os detetives reexaminaram o veículo em 2015 e encontraram evidências cruciais que haviam sido ignoradas anteriormente. Depois de terem descascado o tecido do banco do passageiro, os policiais encontraram uma grande mancha de sangue, e o DNA nessa evidência era compatível com Carrie Farver. Um recipiente de hortelã que também estava no carro tinha uma impressão digital utilizável, e essa impressão digital era compatível com Shanna Goylard. Naquele momento, os investigadores sabiam que tinham dado de cara com um assassinato, e também já sabiam quem era o responsável pelo crime. Ou melhor, a responsável. 2 semanas depois de ser baleada, Shanna foi detida para o interrogatório sobre sua suposta agressora, e os detetives fingiram concordar com ela de que deveria ter sido Flora a responsável pelo ataque. Porém, eles sabiam que Flora tinha um álibi sólido para a hora do tiroteio, e o foco estava voltado exclusivamente para Shanna. Os investigadores perguntaram se Carrie conseguiria convencer a Flora a confessar todo o crime através de um e-mail, e algum tempo depois foi isso que eles conseguiram. Simplesmente, como a polícia havia pedido, apareceu um e-mail dando todos os detalhes da morte de Carrie e também dizendo como o corpo dela havia sido descartado. Ela detalhou como havia tirado a vida de Carrie em Big Lake Park, dentro de seu próprio carro, a golpeando 3 ou 4 vezes com uma faca, e admitiu ter enfiado o corpo em um saco de lixo e depois em uma lixeira. O e-mail também revelou que o corpo de Carrie foi queimado. Os detetives acreditavam que quem havia enviado aquele e-mail era Shanna Goylard através de um de seus muitos e-mails falsos, e com o pretexto de encontrarem provas contra Flora, eles pediram o seu telefone e ela deu. E o que os policiais conseguiram foram muitas provas contra ela. Os detetives encontraram fotos do carro de Carrie, mais de 20 contas de e-mails diferentes e um aplicativo usado para agendar mensagens de texto, que era o que ela usava para as mensagens chegarem quando ela estava com David. A polícia também conseguiu recuperar algumas fotos apagadas que haviam sido armazenadas no cartão SD que estava no telefone, e algumas dessas fotos mostravam uma perna e um pé decompostos que pertenciam a Carrie. Algumas selfies da Shanna também estavam nesse cartão de memória, bem ao lado das fotos do corpo de Carrie, e pela paisagem os policiais perceberam que era no mesmo local. Com essas evidências, os policiais concluíram que Shanna foi a responsável por queimar a própria casa, tirando a vida de seus animais de estimação, e também deu um tiro em sua própria perna. Tudo isso para manter seu relacionamento com David e encobrir o crime horrível que havia cometido. Estima-se que Shanna gastasse entre 40 e 50 horas por semana fingindo ser sua vítima, fazendo parecer que Carrie ainda estava viva. Ela negou ter qualquer coisa a ver com a morte de Carrie e insistiu que nunca esteve dentro do carro dela e só a encontrou uma vez de passagem. Mesmo assim, Shanna Goylard foi condenada pelo assassinato em primeiro grau de Carrie Farver e sentenciada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O tribunal ainda acrescentou na sentença de 18 a 20 anos por incêndio criminoso. E atualmente ela está cumprindo pena no Nebraska Correctional Center for Women.
e ainda mantém sua declaração de inocência. Inclusive, em uma carta, ela teria dito o seguinte: "Não vou parar de lutar até que seja libertada e eles encontrem a pessoa certa." Então esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como eu narro os casos e nunca do que essas pessoas fazem. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, se puder também vire um membro porque isso ajuda demais, me siga nas minhas redes sociais. Agora vamos ver os nomes dos membros do canal. Até a próxima e tchau!